Paz do Senhor a todos. Amém. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. Livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, vamos fazer a leitura do verso 1 até o 13. Os irmãos podem ficar mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, eu sou leitura. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Verso 6. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-me o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele nas bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias e clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis dizer nem a hora. Amém. Amém? Vamos nos dirigir ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo para que Ele nos abençoe com a sua palavra, nos ilumine nesse momento e nos traga clareza, né, do texto ao qual acabamos de ler. Né? Curvemos nossa fronte, vamos orar. Santo Deus, maravilhoso, soberano, Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos ricas e majestosas que o Senhor tem concedido à igreja. O Senhor tem nos tratado como um campo ao qual recebe chuva e neve e frutifica, porque o Senhor tem tratado da tua igreja nesse século. O Senhor tem conduzido a sua igreja a um despertamento, pois nós vemos muitos erros doutrinários, erros teológicos, e o Senhor tem tido graça de nossas vidas, graça e misericórdia por nossas vidas para estarmos aqui, Senhor. Então, nesse mesmo sentido, o Senhor venha neste culto, ao encontro da necessidade espiritual de cada irmão. Que o Senhor abençoe a cada coração que há de ouvir a sua mensagem, ó Pai. E que o Senhor perdoe-nos os nossos pecados, nosso coração endurecido, e que muitas das vezes rejeitamos a sua voz, Senhor. Pai Santo, ilumina-nos no texto ao qual vamos estudar, e que seja feito aqui tudo conforme o teu querer, a tua vontade que nos agrada. Tudo que vem da tua vontade nos agrada, Senhor. Perdoe-nos, Pai, nossas falhas, pecados, que por meio deste culto o Senhor nos conforme a imagem de Cristo, e que o Senhor não avance. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, hoje, nesse texto que nós lemos, uma parábola de conhecimento de todos, da igreja, de todos que, quando acabamos de nos converter, chegamos na fé
cristã, quando somos discipulados, orientados por irmãos mais experimentados na fé, recebemos algumas orientações no tocante à Bíblia, no tocante ao trato, ao tato com a palavra de Deus, né? Muitos começam lendo ou então a Gênesis. Eu fui orientado a iniciar pelo Novo Testamento. Creio que na grande maioria dos evangélicos já passou-se pelo livro de Mateus e já se deparou com essa parábola, né, de Jesus, onde existem alguns erros teológicos que envolvem essa parábola. Só que hoje eu gostaria de me deter a dois aspectos que envolvem esse texto, né? Para a gente entender um pouco mais, precisamos entender o contexto ao qual Jesus está inserido aqui, né? Jesus, ele, em Mateus 23, nessa sequência, 23, 24 e 25, ele acabara de repreender os fariseus, os hipócritas, a respeito de várias questões a respeito da verdadeira fé em Deus, né? Nós vemos em Mateus 5 as bem-aventuranças, né? O perfil do verdadeiro cristão, como ele deve agir, se proceder em minha sociedade, né? E nós vemos em Mateus 23 os ais, que seriam proferidos como um oráculo de maldição àqueles que tinham a prerrogativa de serem os intérpretes da lei, que falavam em nome de Deus e utilizavam-se dessas prerrogativas para fins pecaminosos, fins errôneos, ok? Jesus, após isso, ele se dirige aos seus discípulos e traz várias orientações. Mateus 24, ele vai trazer a respeito dos fins dos tempos e algumas palavras, verdadeira, conhecemos e tudo mais. Nesse texto, Jesus está ensinando os seus discípulos a respeito do alerta que eles precisam estar constantemente em sua vida cristã. Um outro aspecto dessa parábola é a respeito da avaliação que eles precisavam fazer do seu caráter nessa parábola. Se você entender, como nós vamos discorrer hoje no meio do sermão, nós vamos entender que ele faz uma distinção entre dois tipos de crentes, dois tipos de pessoas ao qual ele estava direcionando essa palavra. Ali no verso 2, você vê que ele faz a distinção de 5 nécias, ou 5 imprudentes, em outras interpretações da Bíblia, e 5 prudentes. Então, o que essa palavra direciona para quem? Para a igreja. Por quê? Quais são os erros em volta dela? As pessoas acham que essa parábola foi apenas para as pessoas que viviam naquela época. E não. Hoje, se nós entendermos esse texto, ele tem muito a ver com o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 23. Se nós lermos Mateus capítulo 7, nós vamos ver um alerta de Jesus Cristo a respeito dos falsos cristãos. O leitor familiarizado de Mateus, ao qual o público que Mateus queria atingir por meio dessa epístola, dessa carta, sentindo-se familiarizado com o escrito de Mateus, ele encontraria uma semelhança a respeito disso, do propósito de Jesus ter expressado essa parábola. Veja, quais são as semelhanças que encontramos nesses dois textos? Existe uma semelhança vocabular nesses dois textos, né? Vemos que, quando falo vocabular, o que significa? Existe um futuro passivo na linguagem de Jesus. Aqui ele diz: então o reino dos céus será semelhante. Em outras palavras, você não encontra esse termo futurístico de Jesus, do que irá acontecer. Quando você lê, ele vai falar: o reino de Deus é semelhante. Esse será, ou seja, acontecerá ainda, posteriormente, né? E em Mateus 7 nós vemos a mesma coisa. Naquele dia me dirão: Senhor, Senhor.
Então, o tema desse sermão, eu colocaria como avalie-se para o ano de 2020. Eu já com o Thiago estávamos conversando à tarde sobre alguns propósitos que nós determinamos nesse ano de 2020. Sobre se dedicar mais, orar mais, buscar mais ao Senhor. Só que a Bíblia, Jesus, ao proferir isso aqui, é um alerta aos seus seguidores. Você realmente faz parte do corpo de Cristo? Já se perguntou isso? Os puritanos do século XVI, XVII, eles tinham o hábito de sempre trazer essas dúvidas à igreja. Os irmãos saíam duvidando de sua salvação todos os cultos. Você já saiu duvidando se você é crente daqui? É importante, irmão, você ter essa avaliação constante da sua vida. E quando eu coloco para o ano de 2020, é porque o brasileiro tem esse hábito, né? Espera virar o ano para fazer promessa. Não é verdade? Aí você não vai emagrecer. Aí você não vai entrar na academia. Você não vai entrar na faculdade. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer aquilo. Só que, e fazer como 2 Coríntios 12 diz: examine-se, pois, se estáis na fé. Essa parábola, se a gente tratando desse pressuposto, é uma declaração pesadíssima de Jesus. Pesadíssima de Jesus. Porque comparando com Mateus 7, que há uma concordância, você vê crentes, cristãos, que serviram na igreja, estiveram na igreja, falaram em nome de Deus, fizeram um monte de coisa na obra de Deus, e o Senhor não os conhecia. E você vê isso no final dessa parábola, né? Elas ante a porta: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Eu não os conheço. Então cabe a nós essa noite esse exame. Cabe a você esse exame da sua vida espiritual. Então, irmãos, devido a essa semelhança que existem nessas parábolas, eu gostaria de abrir com os irmãos em Mateus 7. Vamos abrir nossas Bíblias? Para a gente entender um pouco mais aqui do que diz. Mateus 7. Mateus 7 diz assim, a partir do verso 21, vamos fazer a leitura. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Essa é a resposta que Jesus dá àquelas pessoas que naquele dia não se encontram, não são cristãs, estão fora do corpo de Cristo. Nesse grande dia, as pessoas, essa classificação de pessoas que Cristo divide, são pessoas que pensam no seu dia a dia que são crentes, agem como crentes, só que não são, vão ser repreendidas pelo Senhor. Essas pessoas, elas criam uma auto-ilusão a respeito da vida cristã. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai ticar alguns pontos a respeito dessa auto-ilusão que as pessoas arrogam para si, no seu livro Sermão do Monte. Ele diz que essas pessoas que têm essa auto-ilusão de serem cristãs, você percebe isso, que elas vivem nessa ilusão, quando elas estão preocupadas com coisas pequenas, superficiais a respeito da fé. O paralelo disso está em Mateus capítulo 23, irmãos. 23, verso 23, lá diz assim, ai de vós, escribas dos fariseus hipócritas, porque dai o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais os preceitos mais importantes da fé, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas fazei, porém sem negligenciar aquelas,
Aí no verso 24 ele fala: hipócritas, roais um mosquito e engolis um camelo. O que ele quer dizer com esse trocadilho? Ele quer dizer o seguinte para os fariseus: meus irmãos, vocês se preocupam com as coisas, com as minúcias a respeito da lei. Por quê? Por que esse trocadilho? O que o fariseu ferrenho a respeito da lei tinha o hábito de fazer? Quando ele ia comer, eles não tinham saneamento básico como nós temos hoje, né? Então quando eles iam tomar água, eles coavam a água com um pano, porque o mosquito, segundo Levíticos 11, é o menor animal impuro. E eles não podiam consumir mosquito. Se eles consumissem o mosquito, eles iam ter que passar por ritual de purificação. Então eles eram preocupados em coar o mosquito com as minúcias da lei, que é o dízimo do hortelã, do leite, tinha essa preocupação toda a respeito disso. Mas os preceitos mais importantes da fé, eles engoliam um camelo, porque eles não cumpriam, então eles estavam engolindo um bicho impuro. Porque o camelo, ele é o maior animal impuro, que eles não podiam se alimentar. Então aqui, o que ele quer dizer? Que a pessoa que está autoiludida na sua fé, ela se preocupa com as coisas menores a respeito da igreja, a respeito da fé. E com as mais importantes, ela esnoba. Ela se preocupa com a casquinha do banco da ele que está quebrada, mas não consegue pegar o evangelho do vizinho. Ela se preocupa com as menores, com as minúcias a respeito da fé. Ela se preocupa se sumiu alguma coisa dela da igreja. Ela se preocupa com coisas superficiais a respeito. Cria conclusões. Só que não está preocupado com o que a fé realmente exige de nós. Com qual que é natural do cristão fazer. Comunhão com Deus, comunhão com a igreja, com os irmãos. Buscar por um avivamento. Pregar o evangelho. Ser uma pessoa caridosa, amorosa. Ele fala, vocês têm que fazer essas coisas. Vocês podem se preocupar com isso, querer achar o certo. Mas vocês estão negligenciando o que é mais importante. Você está numa fé superficial. Você está numa auto-ilusão. Há um perigo disso. Cuidado se você está dando mais importante as coisas menores a respeito da fé. E as mais importantes você está negligenciando. Está preocupado com o sapato do irmão ou da irmã e você não está nem sequer passando a semana inteira, não coloca o joelho uma vez no chão para orar. Precisamos estar atentos a essas pessoas. Por isso que nós precisamos hoje é nos avaliar. Examine-se a si mesmo. Outra questão que o Dr. Marcos Guardiões coloca: contato com pessoas morais. Mas Guardiões vai dizer que as pessoas que estão numa autoilusão durante a fé, elas acabam só se misturando com pessoas que têm um padrão moral um pouco mais elevado que outras. Só pelo fato de ela não andar com quem se embriaga, com quem se prostitui, ela acha que ela está bom. Só porque ela tem esse padrão um pouco mais alto de moral, ela já acha que está satisfeita, já está que é o suficiente para a fé cristã. Mas o irmão ali tem uma linguagem um pouco mais no âmbito dele. A irmã ali, ó, roupa que ela veio, não vou andar isso aí. Então, isso é pecado. Isso não diz que você é cristão. Isso não embasa a sua fé. Isso não garante que naquele dia você diante do Senhor, ele vai falar, venha para as bodas. Entre. Venha cear. Não vai garantir, você está numa auto-ilusão se você age dessa forma. Outro ponto, uma pessoa institucionalizada. O que é isso? A pessoa que acha que só tem salvação dentro da igreja presbiteriana do Brasil, por exemplo. A pessoa é salva quando é aqui. Eu sou salvo porque eu sou da... Nós separamos uma seita assim. Quando ela se aparta de todo o contexto e fala assim, ó, nós somos salvos, o restante se perverteu. Seitas, elas se constroem dessa forma. Os mormons, como eles se construíram?
Smith, em 1825, apareceu um anjo para ele chamado Mormon e disse: ó, a Bíblia se corrompeu. Vou te dar uns escritos aí que você escreve e a nova religião é essa. Isso que deu certo. Todas fazem isso. Tem uma revelação e a Bíblia se corrompeu. E a instituição dela é a instituição salva. A gente não pode fazer da mesma forma. A pessoa que tem isso em mente está numa alta ilusão, porque a salvação não está só aqui. Se um dia essas 4 paredes aqui parar de pregar o Evangelho, as pessoas que estão aqui não vai ser gerado pessoas salvas aqui. Hoje, no exemplo da escola dominical na aula, sobre as igrejas que, para atrair os membros, elas fazem. Eu vi no meu status no WhatsApp uma academia dentro da igreja, só fazendo crossfit. Eu vi. Outro dia eu vi jogando vôlei. É errado jogar vôlei? É pecado fazer crossfit? Não é errado. Só que a finalidade disso dentro do templo é atrair as pessoas mesmo, eles se inovar, fazer coisa nova, para as pessoas se manterem ali. Então não pode com isso. Então, não cai nessa oclusão. O ponto aspectos sociais. Por que eu coloquei esses aspectos sociais? Mas só ele vai dizer, acho que na época dele já existiu o que a gente vê hoje já. Quando a gente coloca, a gente vê, exemplo, a gente vê um político. Ele cata a Bíblia e fala assim, João 8,32. Conheceis a verdade e a verdade nos libertará. Precisamos entender que esse evangelho social, ele não salva ninguém, porque o político ele usa disso como uma bandeira política para ele mesmo. Sabe o que eu acho mais engraçado? É que eu não vejo nenhum evangelho discordando quando ele pega um exemplo, né? Pega um texto, o político pega um texto fora de contexto e expõe lá para dizer: ó, eu sou cristão, sou a favor da família. Vamos lá, deixa eu só dividir aqui. Eu concordo de um político ser a favor da família, ser cristão. Mas isso não é um aspecto de você ser salvo. Se esse político que está aí, ou você que crê nesse tipo de mensagem deles, você está numa auto-ilusão se você é cristão. Naquele grande dia, você vai falar: Senhor, Senhor, e você não é salvo. Isso não é evidência. Outro ponto que eu coloquei, o último que o Marcos Deus colocou, é a apologética. Discussões, né? Só discute teologia, discute, só por reproduzir. Isso não é evidência também. Mas você fazendo só isso, a sua fé, a sua vida inteira, irmãos, vem cá, eu não estou descredibilizando, a gente estudou essas 3 últimos livros sobre apologética na igreja. Mas é a finalidade, é só fazer isso. Naquele dia você irá se decepcionar, né? Por quê? Agora nós vamos para o texto que nós lemos. Vamos voltar lá, Mateus 25. Mateus capítulo 25. Que agora nós vamos entender que os cristãos verdadeiros, eles mantêm as suas tochas, as suas lâmpadas acesas. Que a gente precisa entender um pouco desse texto, para a gente entender essa parábola, né? Vamos trazer um pouco do costume da época, para os irmãos entenderem, que a gente passa despercebido, né? O real sentido da parábola, né? Então vamos ler, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é no verso 1 ao 4. Diz assim o texto: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, tomaram suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. Vamos ver até aqui? Vamos lá. O que isso significa? Esse noivo vai se casar com 10 virgens? Não. Essa palavra no grego ela significa jovem solteira. No costume judaico, o que isso significa? Você vê no casamento formal, ou nos nossos casamentos aqui, quando a mulher é chamada para ser madrinha, né? É a mesma coisa. São 10 madrinhas, 10 damas, que são convidadas pela noiva para fazer parte
costume judaico disso, elas pegavam lâmpadas, porque a lâmpada era para alumiar o noivo quando ele ia buscar a noiva na casa dela. Ele buscava a noiva na casa dela, era a responsabilidade das damas, por isso que era um status de muita honra para elas. Quando elas eram convidadas a isso, é uma coisa do casamento hoje em dia, né? Você vê a mulher, né? Já foi padrinho de casamento, aí sabe como que é? A mulher começa a se trocar, o casamento é 6 horas. A esposa começa a se trocar, a mulher começa a se trocar 10, 11 horas da manhã. O marido, uma hora antes, troca, está pronto, né? E assim. É muito. A mulher, ela se importa, e elas eram da mesma forma, elas ficavam felizes, honradas por serem chamadas para isso. Então elas ficavam muito, muito contentes com o convite. E foram convidadas 10, fala o texto bíblico, né? Elas eram responsáveis em conduzir o noivo a buscar a noiva. O verso 2 diz assim: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Veja, o verso 3 a gente chega com o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer no texto. É a distinção que Cristo já faz a respeito daqueles que o seguem. Então você vê, ele fala que existem 5 nécias. Esse nécias aqui não quer dizer que Cristo está dizendo que elas são loucas, né? Elas são imprudentes, mulheres novas, neófitas, inexperientes. Isso que ele quer dizer. E 5 prudentes, mulheres mais maduras, né? Então ele faz o primeiro ponto é a distinção que ele faz dos seus seguidores. É como outros exemplos da Bíblia que nós vemos, né? Trigo e o joio, como Jesus ele divide. João Batista fala que a árvore que não produz bom fruto, Jesus no mesmo sermão fala, a árvore do bom e do mau fruto. Então, na Bíblia inteira nós vemos a distinção dos seguidores que literalmente seguem Cristo, seguem a vontade de Deus, e dos que não seguem. Eles estão em nosso meio. Existem eles. Então, verso 4, no entanto, verso 3, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite contigo. No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite suas vasilhas. Veja, essa lâmpada que fala na Bíblia, no original significa uma tocha. O que seria essa lâmpada ou tocha? É um objeto que elas amarravam um trapo e elas afogavam esse trapo no azeite, no óleo. Pegava fogo. No livro do profeta Isaías, ele vai dizer que essa tocha, ela durava em média 1/3 de uma hora. Seria, no caso, 15 minutos. Ok? Então, existia um período que essa tocha estava acesa. E as prudentes, elas levaram consigo uma porção a mais do óleo, do azeite. E as nécias não levaram azeite. Vamos ao verso 5. Verso 5, o texto diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Veja, o noivo aqui, ele se atrasou para o casamento. Nós vemos que a festa judaica de casamento, ela dura 7 dias. O noivo, ele teve o direito também de se atrasar, né? Aqui no nosso mundo, no nossa época, mais a mulher que se atrasa, né? Ainda se produzir mais, né? Vestido, maquiagem, cabelo, dia da noiva, né? Mas aqui o noivo se atrasou. E veja, uma coisa interessante do texto é que todas as virgens dormiram. O aspecto aqui não é sobre não dormir, sobre não ficar cansado. O aspecto aqui é estar preparada para quando o noivo vier. Pois todas adormeceram devido a ele ter demorado. E isso é extremamente importante para a nossa vida cristã, irmãos. O segundo momento desse texto, primeiro foi avaliar-se. Esse agora é o preparo que o cristão precisa ter na sua vida cristã. Estar preparado, nós falamos sobre isso também
com o Tiago. Ele deu um exemplo do professor dele, que dizia que quando ele era do exército, ele era treinado todos os dias para ir para a guerra. Se o Brasil hoje nós estamos em guerra, ele estava preparado para isso. Ele era treinado todos os dias para essa finalidade. E quando as pessoas veem, 1 Pedro 3,15, quando as pessoas pedem respostas, perguntam a respeito da esperança, pedem razão da esperança que está em você. Você está preparado? Você anda preparado? Como um soldado está pronto para a guerra? Você está preparado para a vinda do noivo? Isso deve tomar o nosso coração, irmãos. Preparado. Jesus repreende os seus discípulos quando ele vai lá no monte: vigiai e orai, para não saber, para não cair em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito é pronto. Está pronto, ele diz. Então o preparo delas que deve ser colocado em evidência, se elas estavam ou não. Veja, verso 5 diz assim: tardando o noivo, perdão, verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Veja, aqui nós vemos o outro aspecto do sermão ao qual nós estamos discorrendo, que é o segundo, que é a surpresa. Né? Elas não estavam esperando, acabaram adormecendo. E quando você é pego de surpresa, se você não estiver preparado, você falhará nisso. Você falhará. Elas tiveram que automaticamente, após ouvir o grito que o noivo estava chegando, elas tiveram que levantar e preparar as suas lâmpadas. Veja, às vezes elas podiam olhar, quando elas foram, iluminar as lâmpadas e foram buscar o noivo se atrasou. Automaticamente, se nós colocarmos um pouco de lógica, o trapo estava já consumido pelo fogo. Elas estavam tirando aquele trapo, colocaram um novo, enxaguaram e acenderam. Aí a outra que não levou, acabou olhando, não dá para acender, não está pegando muito bem, está se apagando. Então a surpresa acabou fazendo com que as prudentes que estavam preparadas, conseguiram agir da forma correta, já insensatas. Não, vamos ver a seguir. Em verso 8: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Veja, elas viram que estava já consumindo o trapo da tocha delas e elas não conseguiam acender mais. E olha a resposta das prudentes para elas. Verso 9: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem comprar. Mas foram humildes, né? Falar não para elas. Não é isso. Lembra que eu falei no começo? Isso era um ato de muita honra para uma donzela, para uma mulher solteira participar. Elas se sentiam honradas. As prudentes estavam preocupadas com o noivo que viriam. Então elas simplesmente não só apenas falaram não, falaram: vai e compra. Por quê? O noivo não vai vir na sua glória, na sua beleza, iluminado até buscar a noiva. Isso era de muita honra para elas, e as prudentes estavam preocupadas, falando: ele vai ter só 5 tochas em volta dele, ele não terá 10. E se nós dermos para vocês o nosso azeite, ele não vai ter nenhum. Não vamos
Então, verso 10, diz assim: e saindo elas a comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Veja, no verso 10, o noivo chegou, e ele foi direcionado até a casa da noiva com uma glória menor, não com a glória que ela era devida, não com a glória que ele esperava receber, a glória que ele esperava receber. Aqui nós vemos o terceiro aspecto da mensagem, que é o desespero. É o desespero, Deus. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Eu tenho um comentário histórico-cultural dizendo que onde eram feitas as festas, a porta era imensa. E precisava de mais de uma pessoa para arrastar a porta, tão pesada que era. E elas estavam desesperadas, clamando do lado de fora: Senhor, Senhor, abra-nos a porta, estamos aqui. Veja, no costume da época, a mulher que falhava nessas questões, por quê? Porque quando uma pessoa casava numa certa região, né, quase todos ali que se conheciam eram convidados. Aquela mulher que falhava nessa questão de tão honraria, ela era zumbeteada pela comunidade, ela ficava falada. Elas estavam preocupadas com isso. Ela ia passar por essas questões, serem zombadas, porque não deram crédito ao noivo, não tiveram consideração com o noivo. Então elas clamavam incessantemente: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não os conheço. Não os conheço. A ira do noivo, né, por não receber a glória que ele esperava. A ira do noivo por não receber essa glória. Agora, fazendo a divisão dos seguidores de Jesus, a fé daquelas imprudentes, dos nécios, a nossa fé, ela precisa ser como um fogo, aguardando a vinda do noivo, aguardando a vinda de Jesus. Por isso que a primeira aplicação desse sermão é o quê? Todos nós somos padrinhos e madrinhas de Jesus, do noivo. Você precisa estar preparado, com a chama da santidade do seu coração acesa, com a chama da paixão por Jesus acesa no seu coração, estar preparado para a vinda dele, não andar como um nécio imprudente, ande de qualquer lado, doutrina passando para qualquer coisa, conformizado com os seus pecados. Não! Você precisa estar conformado em honrá-lo naquele dia, aguardando ele incessantemente, o adorando, servindo. Isso que você precisa fazer. Veja, todos nós somos padrinhos e madrinhas de Jesus. Segunda aplicação: a fé verdadeira que mantém a tocha acesa. A falsa fé não manterá isso aceso dentro de você. A ilusão de ser cristão não vai manter acesa. Vimos as aplicações do martirio da pessoa que está iludida, achando que é cristã e não é. Examine-se, avalie-se. Terceira aplicação: a obediência demonstrada, a salvação demonstrada com a obediência, ou a obediência mostra a salvação.
Você não obedece para ser salvo. Você obedece porque você é salvo. Você obedece porque você é salvo. Então, para nós encerrarmos, eu gostaria de os irmãos abrirem no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 6. Livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Verso 7 ao 8 diz assim: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimado. Esse texto tem muito a ver com o que nós estamos, com as aplicações que nós fizemos aqui. Porque aqui, ela já não coloca a igreja como virgens, dividindo-as por nécias e prudentes. Mas ela coloca a cada um como um terreno. Como um terreno. E aqui no texto ele fala que existe um terreno que frequentemente cai sobre ela a água. Então, sempre que você ouve a palavra do Senhor, está sendo regado no terreno. Isaías 55 diz assim, ó: assim como cai a chuva e a neve para lá não volta, mas faz regar no chão, e dá semente ao que semeia e ao que come, assim é a minha palavra. Ela não volta para mim vazia, mas ela faz o que me apraz, e prosperará para o qual eu enviei, o fim para o qual eu enviei, diz o Senhor. A palavra do Senhor é isso, ela vai regando. Cada escola dominical que você vem, cada pregação do pastor que você escuta, essa pregação está regando no seu coração. Só que aí, o que ela produzirá no seu coração? Esse é o primeiro alerta. O alerta que eu dou agora é para os que são crentes. Por meio dessa palavra, você precisa avaliar-se e frutificar ao Senhor, trabalhar com o Senhor. Isso tem que ser natural na sua vida, irmão. Se eu estou falando você tem que fazer, você tem que fazer, é obras. Isso é natural que o cristão faz parte da vida dele, do ser dele. Pregar, eu quero porque eu amo as almas, porque eu não quero ver elas indo para o inferno. Eu oro porque eu amo a Deus, eu reconheço minha miséria, minha dependência de Deus. Isso é frutificar. João Batista, Mateus 3, a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso é aquele que é regado, e produz espinhos e abrolhos. O fim dele é ser queimado. A outra divisão que nós fazemos aqui é lá no texto de Mateus 7, que nós vemos também. Depois que ele fala do alerta, ele fala: aquele que ouve minhas palavras e pratica, semelhante ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veio uma chuva, tempestade, varreram ali e a casa se permaneceu intacta. A continuação desse texto é porque as pessoas elas distorcem esse texto, tá, irmãos? Você pensava assim, a respeito desse texto, eu te falo que você estava equivocado. Aquele texto está falando dos problemas da sua vida: doença, desgraça, dificuldade financeira. Aquele texto fala: a chuva, a tempestade é a ira de Deus que virá no dia do juízo. É uma continuação do que ele estava falando. Ou seja, aquele prudente está em Cristo verdadeiramente, quando vir a chuva, vir a ira de Deus, ele não desfalecerá, não será condenado. Mas aquele imprudente, necio, ele vai
sem se aconselhar, ver, você vai construir uma casa, o que você faz, primeira coisa? Você vai como? Você vai no arquiteto, você vai se orientar para construir uma casa. O arquiteto vai orientar você a construir uma casa sobre a areia. Veja, chega a ser loucura isso que Jesus faz. É literalmente a pessoa que está longe dele, que acha que está, mas não está. E vai vir a ira de Deus, a condenação, o juízo, e a casa dela vai desfalecer, vai desaparecer. 1 Coríntios 3 vai dizer que a sua obra será provada no fogo, irmão. O católico pega esse texto e fala que é o purgatório, mas não é. Como é que vocês fazem? Mas eu fiz, fala sobre o que ser Coríntios. Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa segunda carta, ele chega a comentar da primeira que ele mandou. Ele vê alguns resultados a respeito, mas ainda havia problemas. Quando ele escreveu a primeira carta, havia muitos problemas na igreja, como é de conhecimento de muitos. E aqui no verso 5 ele vai dizer assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Veja, aqui ele coloca um termo que o cristão autêntico está sempre se examinando. Sempre, sempre, sempre. Aqui vai um alerta, segundo, para os não cristãos, os que não congregam em lugar nenhum, se tiver algum. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Hoje, agora. Se você é criança que está ouvindo esse sermão e não se arrependeu ainda do seu coração, do que passa na sua cabecinha, hoje é o dia de você se arrepender, não importa a idade que você está. Se você, através desse sermão, você olhar e vai falar: meu Deus, eu não estou na fé, é a oportunidade que você tem de se arrepender dos seus pecados, lançar os seus pecados na obra de Cristo, confiante na redenção, na propiciação que há no sangue de Jesus, na justificação, porque foi imputado os seus pecados naquela cruz. O próprio Deus matou seu filho por nós, morreu naquela cruz. Porém, Deus aceitou o sacrifício do seu filho, ele ressuscitou dentre os mortos. Como Hebreus 8 vai dizer que ele está à destra do Pai e intercede por nós. É a Ele que você tem que recorrer. Não é ao seu perfeccionismo dentro da igreja. Não é as coisas que você vê em volta da fé, que você tem um zelo exacerbado. Não, tenha zelo pelos pecados ocultos do seu coração, para você se arrepender e matá-los do seu coração. Se arrependa deles hoje. Largue esses pecados, largue. Volte a Cristo, volte a Deus, se derrame aos pés dele, para que naquele dia você não ouça essa terrível declaração, irmão: Senhor, Senhor, eu preguei, Senhor, eu ia nos cultos, eu participava do culto de oração, eu estava lá, eu conversava com as irmãs, eu estava em comunhão com os irmãos lá, eu estava no aniversário, no café. Eu estava na presbiteriana, igreja reformada, confessional, histórica. O pastor ensinava a Bíblia. O Senhor, ele vai te dizer abertamente: apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. Você tem ideia de que declaração é essa, irmão? Você acha que a fé cristã é brincadeira? Você vê nesse texto pessoas que achavam que era porque elas estão requisitando ao Senhor a sua salvação.
Não é brincadeira. São pessoas que falam assim: eu tinha garantia que eu era crente, eu achava que eu era salvo, mas eu não era salvo. Senhor, que absurdo é esse, Senhor? Como eu não sou salvo? Como assim? Eu fiz tanto por você, Senhor. Tanto. E Ele vai te dizer: Ele te conhece. É importante, irmão, você se examinar, se você está na fé. É importante você começar o ano 2020 levando o cristianismo a sério na sua vida. Não chegar se arrastando na escola dominical com sono. Tenha compromisso devocional. Acorda cedo, vai ler a Bíblia. Se não consegue acordar cedo, vai ler no trabalho. Lê na hora do almoço. Tenha uma vida de oração. Reconheça seus pecados. Reconheça que você é pobre de espírito. Arrependa-se dos seus pecados. Vamos orar. Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor seja glorificado por meio da sua palavra essa noite, Senhor. Que a glória que lhe é devida seja direcionada por essa igreja, Senhor, a Ti apenas. Porque convém que o Senhor cresça e eu diminua, e todos neste lugar diminuam. Senhor, aqueles que são seus, fortaleça-os por meio dessa palavra, que eles permaneçam na fé firmes, porque a Bíblia diz que o Senhor os confirmará até o fim para serem irrepreensíveis no dia do Senhor. Mas aqueles que possuem uma salvação duvidosa, Pai, ande com o teu Espírito Santo com uma espada de 2 gumes, Senhor. Penetre até a divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas, entre até o cerne do problema, do pecado, Senhor, e revele o coração dela a ela, para que ela arrependa, Senhor, dos seus pecados. Que ela creia que só o Senhor pode salvá-la da ira vindoura. O dilúvio está por vir. O Senhor está voltando, Jesus. E tem pessoas andando como imprudentes, com a fé apagada das suas tochas. Que por meio do arrependimento as pessoas produzam a fé para ser salvas. E fiquem firmes, inabaláveis e constantes na obra do Senhor, pois sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. Senhor Jesus, venha com o seu Espírito, derrama a porção da sua graça neste culto, porque nós queremos estar em sua presença, sentir o Senhor em nossas vidas, sentir o Senhor em nossos corações, Pai. Nos ajude nesse mundo tenebroso, Senhor. O pecado que tenazmente nos assedia e nos livre daquele leão que está bramando ao nosso redor, querendo nos tragar, Senhor. Recorremos a Ti, Senhor Jesus, como um advogado, porque a Bíblia nos ensina que para não pecarmos, pois se pecarmos temos um advogado junto ao Pai. Senhor Jesus, tem misericórdia de nossas vidas e nos conforme a Tua imagem nesta noite. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, a palavra do Senhor ela vem ao nosso encontro, ela vem ao encontro dos nossos corações. Ontem nós falamos disso, com o pastor nos ensinou, ela vem